E aí galera, aqui é a Juke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. Nós já fizemos um vídeo sobre como você monta o seu computador e também explicando para vocês a parte de compatibilidade entre os componentes, mas algumas pessoas têm algumas dúvidas mais em relação ao processador, soquete, como fazer a instalação, remoção. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês em relação a isso e também algumas dicas de limpeza. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo! Fazer essa instalação e mostrar para vocês como que faz isso, preciso então da nossa placa-mãe. Bora lá! Essa placa aqui é uma plaquinha menor, mas a questão do soquete específico é sempre do mesmo tamanho, então a parte do tamanho da placa não muda nesse caso. Como a gente vai mostrar para vocês essa parte da montagem, acaba ficando mais fácil por ter menos componente ao redor da placa. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que quando a gente fala de plataforma AM4, os pinos, eles estão no processador. Por isso que é importante você sempre verificar antes de fazer a instalação do processador no seu soquete, se todos os pinos estão perfeitos. Juke, como que eu vejo isso? Então, uma coisa que a gente fala aí de luz, sabe? Ela reflete justamente o metal dos pinos. Então, se você for colocar o seu processador contra a luz, você vai verificar que a luz precisa refletir da mesma forma. Se você verificar que algum pino, e obviamente eu não vou, estragar o processador para mostrar para vocês como que é o errado, por favor, produção, para eu não precisar estragar esse processador, coloca uma foto aqui para o pessoal que está com essa dúvida também saber como que é no caso de ter algum dos pinos tortos no processador que eles têm em casa. Então, você tem aqui o seu processador em mãos e agora você não sabe exatamente como que você faz a instalação na sua placa-mãe. Como vocês estão vendo aqui, temos o soquete aqui. Nesse soquete você vai ter, num dos 4 cantos existe uma seta e num dos 4 cantos do Ryzen, depende de qual versão, ela vai ter uma seta ou um pontinho. E aí você vai juntar a seta com o ponto, ou no caso, se tiver a seta aqui, você junta seta com seta. Caso você tenha colocado o processador de forma incorreta, ou seja, caso você não tenha ligado a seta com o ponto, se você fizer força, os pinos vão automaticamente entortar. E aí você vai ter um problema aí nesse momento. Existe sim a chance de você recuperar um processador que está com os pinos tortos, mas obviamente que ninguém quer ter essa dor de cabeça em casa. Então, quando você for fazer a instalação, a força é mínima e o processador ele vai se encaixar sozinho. Outra coisa que é importante é que você precisa destravar essa travinha aqui. Feito isso, o soquete em si, a base do soquete, ele vai junto, ele vai fazer um leve movimento junto quando você for levantar essa trava. Feito isso, você tem então o soquete pronto para receber o processador. Lembra sempre de colocar essa travinha totalmente para cima, retinha num ângulo de 90 graus. Vou começar então fazendo a instalação. A nossa travinha está aberta. O Ryzen ele vai ficar escrito para o meu lado. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei ele primeiro em cima do soquete e você pode fazer um leve movimento para os lados até que ele encaixe. Obviamente que se você fizer força nesse momento, é quando você pode efetivamente fazer com que os pinos entortem. Por isso é importante você não utilizar força nenhuma. Se você for aquele tipo de pessoa que é um pouco mais brusca, coloca assim toda a sua energia para que você não faça força. Ele entra sozinho e encaixa corretamente. Não dá nenhum clique, mas ele dá aquela baixada e conecta todos os pinos no seu soquete. Feito isso, você vai ver que ele está conectado certinho e aí você pode baixar a trava e, obviamente, deixar ela encaixadinha. Existem também as situações onde a pessoa está fazendo algum tipo de manutenção, limpando o cooler,
ou mesmo fazendo um próprio upgrade. O que acontece, o que pode acontecer nessas situações é que o cooler, na hora de retirar o cooler, o processador pode vir junto. O que eu posso fazer para impedir que isso aconteça? Bom, a primeira coisa é você sempre utilizar uma pasta térmica de qualidade. E a segunda, que vai demorar um pouquinho mais de tempo para acontecer, é você ter uma certa frequência aí na sua limpeza. Depois de um tempo, a pasta térmica ela acaba ressecando e aí, em vez dela passar o calor do processador para o cooler ou para os dissipadores, né, ela acaba virando um concreto que impede a total passagem da temperatura. Para impedir que isso aconteça, você precisa manter sempre essa limpeza e quando você limpa os seus dissipadores e o próprio cooler, sempre faça a troca da pasta térmica. E dessa forma você impede que ela resseque, porque você está sempre trocando e, consequentemente, colocando uma pasta nova que vai estar mais líquida novamente. Quando você já demorou demais para fazer essa manutenção e a sua pasta térmica já virou um concreto e uniu o dissipador de calor junto com o processador, talvez você tenha um certo problema para fazer, então, efetivamente a remoção dessa pasta e a troca por uma nova. Existem algumas coisas que podem te ajudar nesse caso. Você pode ligar seu computador, deixar que a pasta dê uma aquecida e aí você retira o cooler. Quando aconteceu comigo, eu liguei o computador, a pasta começou a ficar numa consistência menos concreto e eu consegui fazer a remoção. Mas no caso existe também a possibilidade de, na hora de você retirar seu cooler, o seu processador tem essa tendência de vir junto. Uma coisa que você pode fazer para diminuir a chance de algum problema com os pinos é, junto da retirada do cooler, você também destravar esta travinha aqui para que o processador possa vir livre junto. E aí, quando você tiver o seu cooler e o processador unidos, você utiliza algum tipo de pinça para remover o processador. E, obviamente, não cometa o erro de demorar para fazer essa manutenção. O tempo de manutenção ele não é um padrão universal, depende de quais temperaturas que o seu processador está operando, depende de quais temperaturas o ambiente ao redor está, mas nós aconselhamos pelo menos uma manutenção básica de 6 em 6 meses. Se você acha que o seu computador fica num local que pega muito pó, que talvez os dissipadores já não estejam com aquela facilidade de ventilação, faça essa manutenção mais frequente para que você não tenha nenhum problema com o seu processador. Obviamente com o seu computador no geral. Mas, Juki, o que eu faço quando os pinos já estão tortos? Qual é a solução? Efetivamente uma solução universal para todos os seus problemas não existe. Realmente a solução melhor é evitar que esse tipo de coisa aconteça. Caso só alguns poucos pinos tenham sido danificados, ou assim, entortados, você pode simplesmente utilizar uma pinça ou alguma coisa de metal, tipo uma faca, para ajustar e realinhar eles. Mas também fica tranquilo, se você só tiver alguns problemas em poucos pinos, você consegue, com a mão firme ali, colocar todos eles de volta no lugar e o seu processador vai estar funcionando corretamente. Bom, eu falei sobre a pasta térmica, sobre a troca dela, mas quanto de pasta que eu preciso efetivamente colocar? Bom, a primeira coisa que você precisa pensar é que a pasta, ela só precisa estar ali para que pequenas bolhas, tipo muito pequenas bolhas de ar, não sejam um empecilho para o calor passar do processador para o dissipador de calor. Em resumo, você não precisa banhar seu processador em pasta térmica. A única coisa que a pasta térmica faz é unir efetivamente 100% da superfície do processador com a superfície do seu dissipador de calor. Então você precisa colocar uma camada bem fina, principalmente porque quando você for colocar seu cooler, a pressão dele vai fazer com que toda a pasta se espalhe ao redor, né, na superfície toda do seu processador. Um pingo no centro já é suficiente. Espero que eu tenha ajudado e tirado dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais dúvidas, podem mandar aqui embaixo nos comentários ou também nas nossas redes sociais. Se você tem um setup AMD, manda pra gente também, para que o mundo conheça a foto do seu bebê. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve, ativa as notificações e até a próxima!